Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Nesta tarde, do dia 20 de agosto de 2023, que tenho a grata satisfação de cumprimentá-los com uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Está no ar a nossa live de número 180. Hoje estamos comemorando 3 anos e 6 meses que o Senhor Deus nos propiciou que levássemos a sua mensagem a todo mundo através das redes sociais. Estamos transmitindo através do Facebook. Que Deus possa abençoar de uma maneira toda especial. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, em especial a minha esposa, meus filhos, meu genro Luiz Fernando, que sempre nos apoiou, nos deu aquele carinho para que nós, já na nossa idade um tanto avançada, pudéssemos dar continuidade no nosso ministério através da mensagem, através das redes sociais. Eu agradeço a Deus, não sou absolutamente nada, não tenho nada, sou simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor. Deus nos deu oportunidade para que nós continuássemos o ministério da qual Ele chamou-nos há 59 anos passados. O Senhor chamou-nos para o Santo Ministério, para pregarmos a palavra do Senhor, anunciarmos que Jesus Cristo salva os perdidos, que Jesus Cristo cura os enfermos, que Jesus Cristo batiza os crentes com o Espírito Santo e que breve voltará para levar-nos para que nós estejamos para todo sempre com Ele. E hoje, a mensagem que Deus, através do seu Santo e Augusto Espírito, tem colocado em nossos corações. O tema é o valor de uma alma para Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. E nós vamos ler 3 versículos que estão inseridos no livro de São Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 29, 30 e 31. São Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31, lemos a seguinte mensagem da augusta e eterna palavra de Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém. Que Deus em Cristo abençoe-nos para que possamos receber esta mensagem. Não pedimos para o Senhor abençoar a sua palavra,
porque ela em si mesma é abençoada, mas pedimos para que Ele abençoe os nossos corações e que a Sua palavra possa adentrar os nossos corações de tal maneira que possamos contemplar os recônditos de Deus. Diletos irmãos, o capítulo 10 de São Mateus, nos seus 42 versículos, narra-nos várias etapas do ministério de Jesus. Em São Mateus capítulo 10, versículo 1, diz-nos que Jesus, chamando os seus discípulos, após Jesus ter orado ao Pai durante toda a noite, pela manhã, chamou os seus discípulos para que compusesse o seu colégio apostólico. A palavra discípulo significa aluno. Jesus iria ensiná-los, iria prepará-los para o ministério evangelístico, para o ministério de ensino. E o versículo 1 diz-nos que Jesus, chamando-os, deu-lhes poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para anunciar a mensagem poderosa do reino de Deus. Nos dias de Jesus, os judeus estavam acostumados com a lei, estavam acostumados com a mensagem fria, a mensagem da lei, a mensagem que não salvava, pois o sacrifício dos animais apenas tampavam os pecados, como se fosse uma mesa bastante suja e colocasse sobre ela uma toalha bastante limpa. Mas Jesus, conforme narra-nos o Evangelho segundo São João, capítulo 1 e versículo 11, veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do sangue nem da carne, mas da vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para remir-nos de todos os pecados que separavam o homem de Deus. Lá no Éden, Deus colocou o homem, e a palavra Éden significa o jardim das delícias. Deus preparou tudo de melhor para o homem. Deus, Ele formou o homem não para que o homem morresse, pelo contrário, para que o homem vivesse eternamente. Porém, a desobediência dos nossos primeiros pais, de Adão e da sua esposa, fez com que adentrasse o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a raça humana. Mas quando Satanás
Ele gritava pelos 4 quadrantes da terra que tinha destruído a criação máter de Deus, a criação principal de Deus, a coroa da sua criação, pois a Santíssima Trindade, ela afirmou as seguintes palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos que o verbo está no plural. Se fosse apenas um Deus, como muitos acreditam, ele não expressaria façamos, pelo contrário, faço. Mas, quando Satanás pensava que tinha vencido a Deus, que tinha destruído para sempre o homem, que o tinha separado de Deus, porque ele conviveu com Deus, ele esteve no céu com Deus, serviu a Deus, e ele tem conhecimento da glória, conhecimento de algo extraordinário, e por isso ele quis destruir o homem, para que o homem não participasse de tudo que Deus tem reservado nas suas mansões celestiais. Mas Deus prometeu que enviaria Jesus. E Jesus nasceu da bendita Virgem Maria. Há muitos que pensam que nós, os evangélicos, não respeitamos Maria, pelo contrário, nós a respeitamos, porque Maria disse ali em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho, São João narra-nos o primeiro milagre de Jesus. Maria não disse, faça tudo quanto eu estou lhes mandando. Pelo contrário, ela deu a seguinte ordem aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Mas voltemos, meus irmãos, na escolha, na chamada de Deus. Deus escolheu através de Jesus Cristo aqueles 12 homens. Eles eram de todos os níveis sociais, pescadores, cobrador de impostos e de outras atividades, porque Jesus nunca fez distinção de pessoas. Pelo contrário, ele chamou homens pecadores. Vemos quando Pedro participou ali daquele milagre extraordinário da pesca. Ele correu, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: afasta-te de nós, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, ao vê-lo prostrado, lhe disse: não serás mais pescadores de peixes, mas pescadores de alma dos homens. E o capítulo 10, ele trata justamente, vamos dizer assim, da nomeação. Jesus estava nomeando, porque ele escolheu 12, e não 10, e não 30, e não 9. Ele fez-lo conforme as tribos de Israel, 12 tribos, e ele escolheu 12 homens durante 3 anos e 6 meses, ou seja, 42 meses, ou 1260 dias, eles passariam na escola de Jesus. Quantas pessoas erroneamente pensam, mas como pode homens pescadores
Eles não tinham quaisquer preparações, não eram doutores, não eram formados em grandes universidades, mas Jesus, para chamar o homem para trabalhar em sua seara, não há necessidade da preparação humana. Não, senhores, não são os doutores, não são aqueles que estudaram nas maiores universidades do mundo que são chamados para pregar este evangelho de poder. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Não é a capacidade humana, mas sim através da instrumentalidade do Espírito Santo, pela unção que o Espírito Santo coloca nos homens. E quando nós falamos homens, estamos falando no sentido genérico, homens, mulheres, crianças, jovens, enfim, todos são chamados para anunciarem o reino de Deus, a mensagem salvídica de Jesus Cristo. Jesus deu-lhes poder. Que poder foi este? Jesus não lhes deu o poder material, ouro, prata. Não, senhores. Jesus não lhes deu o poder conforme o Estado dá o poder, não é? Pessoas são os delegados, promotores, juízes, enfim, os funcionários públicos, eles são investidos de um poder outorgado pelo Estado, mas é um poder temporário. Assim que eles se aposentam, eles não têm mais esta outorga estatal. Mas Jesus os chamou e deu-lhes o poder que somente Ele tem. E Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não é algum poder, não é um pouco poder, mas é todo o poder, está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entrai nas cidades. E Jesus disse, olha, não leve nada, não leve alforje, não leve bordão, não leve 2 túnicas, não leve ouro nem prata, mas leve a mensagem, de graça recebestes, de graça dai. Na casa que entrardes, saudai aquela casa com paz. E se fordes bem recebidos, a paz ela estará sobre aquela casa, repousará sobre a casa. Quando Jesus fala a casa, é as pessoas. Porém, se não os receberem, a paz retornará para vós. E na cidade, aldeia, povoada, onde vocês entrarem, se não vos receberem, quando saírem daquela cidade, aldeia, povoado, sacudi o pó das vossas sandálias. Jesus Cristo, Ele afirmou-lhes que eles seriam perseguidos. Muitas vezes as pessoas perseguem aqueles que estão anunciando a mensagem da palavra de Deus. Vocês serão levados diante dos governadores, diante dos magistrados, diante das autoridades por causa do meu nome. Mas não se preocupem, no momento certo eu vos darei a mensagem necessária. É Jesus que nos dá a mensagem, é o Espírito Santo que nos usa de uma maneira toda especial. É o Espírito Santo que faz com que nós adentremos os recônditos escondidos da sua santa palavra. Quantas pessoas
afirmam que vão escrever uma nova Bíblia, porque a Bíblia ela está muito antiga, está ultrapassada. Pelo contrário, a Bíblia ela é mais atual do que as notícias que vão circular na manhã de segunda-feira, dia 21 de agosto. Ela não está envelhecida, porque a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Ninguém absolutamente, escrever uma Bíblia. Será algo inerte, será algo que não produzirá nada, mas Jesus disse, dai-lhes poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, limpar os leprosos. É esta mensagem de salvação. Os apóstolos mais tarde se tornaram apóstolos quando foram cheios do Espírito Santo do Senhor, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Foram revestidos do poder do Espírito Santo. Não ficaram mais medrosos, não ficaram mais tímidos com medo. E Jesus disse, não temei aqueles que matam apenas o corpo e depois não podem fazer mais nada. Antes temei aquele que mata o corpo e lança ambos no inferno. Somente Deus. O que é temer? Temer é respeitar a palavra de Deus. Temê-lo significa obedecê-lo, significa entrar por esta porta. A porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. E Jesus prometeu, dizendo-lhes, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cai se não for a vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. Deus tem um momento certo para operar. Muitas vezes a sua resposta é não. Outras vezes a sua resposta é sim. E às vezes a sua resposta é espere um pouco. Tem promessa de Deus na minha vida. Passaram-se 20 anos, mas Jesus as cumpriu. Eu tinha 18 anos de idade no ano de 1964. Abandonei os estudos ali. Eu estudava nos melhores colégios de Santo André, o Senador Fracker, que fica no centro daquela grande cidade, para trabalhar para Jesus, para abrir trabalhos. E o Senhor abençoou-nos. Abrimos naquela cidade várias igrejas pregando o Evangelho, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. E Jesus disse, meu servo, um dia te colocarei na faculdade. 20 anos se passaram, mas no ano de 1984, Jesus cumpriu a sua palavra na minha vida. Eu, então, fui aprovado no vestibular e comecei a estudar Direito na Faculdade de Direito do Sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre. Jesus cumpriu na minha vida, Ele cumpre a sua promessa. Aqui os homens falham, os nossos amigos falham, a sociedade em seu todo falha, os políticos falham, mas Jesus Cristo jamais falhou. Não falha e jamais falhará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, conforme está inserido em Hebreus capítulo
13, versículo 8. Tudo aqui no mundo está sobre a égide do Senhor Deus. Ele cuida dos animais. Nosso país, nós temos leis federais que protegem as aves silvestres. É proibido aprisioná-las, caçá-las, comercializá-las. É proibido pela nossa legislação, porque as aves silvestres elas foram criadas para terem seu próprio habitat. As aves silvestres não foram criadas para ficar nas gaiolas, não. Quantos estão aí cumprindo sentença sem que nunca eles praticaram delito algum, né? Os pássaros aprisionados. Mas, meus irmãos, eles não caem, eles são sustentados pelo Senhor Deus. Deus é o que sustenta todas as coisas neste universo. E a sua palavra não falha. E os discípulos receberam este poder. Eles fizeram obras extraordinárias, porque em nome de Jesus expulsaram os demônios, curaram os enfermos, ressuscitaram mortos. Eles dormiram no Senhor, mas a igreja odierna, a igreja da última hora, o Senhor continua usando os seus servos para anunciar este evangelho de poder. Você que está ouvindo esta mensagem, o valor de uma alma para Jesus é um valor extraordinário. Jesus não comprou a humanidade com ouro, com prata. Pelo contrário, todo ouro e toda a prata pertence ao Senhor Jesus. Mas Jesus nos comprou na cruz do Calvário, quando ele deu o brado dizendo: Pai, tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, ficando aberta a porta para a salvação de toda a humanidade. Hoje esta porta está aberta. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai te libertar dos demônios dos vícios, da cachaça, do cigarro, das drogas, de tudo aquilo que Satanás aprisionou a todos os homens. Mas conforme João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, libertará da carnalidade, libertará de Satanás e dos seus demônios, e sereis preparados para estar com o Senhor Jesus para todo sempre. E eu concluo esta mensagem, a live de número 180, reprisando as palavras de João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao recitar Jesus, ele deu-nos esta incumbência, a incumbência da igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo, continua expulsando os demônios, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo vos quer salvar. Quereis ser salvo? O valor de uma alma para Jesus, o verdadeiro Deus, foi muito grande. Derramou o seu sangue para remir-nos e preparar-nos para que nós estejamos para sempre com Ele. Amém. Glória a Deus. Eu quero enviar aqui a saudação aos irmãos, ao irmão presbítero, cantor Adriano Alves. Um abraço para você, irmão Adriano. Deus abençoe você, sua esposa, suas filhas. Nosso irmão diácono Laerte Faustino, irmão Laerte, um abraço, Deus abençoe. Meus filhos, doutor André, jornalista Lidiane, a doutora Késia. A doutora Késia está com a gente aqui desde ontem. Eu com a minha esposa estamos aqui curtindo a nossa filha primogênita, porque isso é necessário, né, irmãos? Nós darmos aquela sustentação, aquele ânimo, enfim, tudo aquilo que os nossos filhos necessitam, não é verdade? Quero enviar aqui beijinhos para o meu querido netinho, o Benício. Ele está um pouquinho adoentado, mas seus pais já estão cuidando dele, né? E nós cremos no grande milagre na vida do Benício. Um abraço para você, viu, Benício? Vovô Bazuca te ama muito, a vovó Baixinha também. Nós estamos orando por você e sabemos que Jesus Cristo já fez uma grande obra na sua vida, tá bom? Beijinho, você é muito lindo, muito inteligente. E também para a Giovana, Deus abençoe Giovana. Beijinho para Giovana, você é uma menina linda, inteligentíssima. O Vozé te ama muito e a avó também te ama, viu? Deus abençoe grande e poderosamente. Então que Jesus continue abençoando a todos os irmãos. Muito obrigado por aqueles que têm nos enviado mensagens de ânimo. Quero agradecer aqui nosso irmão, particular amigo, pastor e mestre Ananias Cândido Diniz, que sempre nos envia mensagem de ânimo. Deus abençoe grandemente. Também enviamos aqui para o nosso prezado irmão, amigo, pastor Modesto. Que Deus abençoe. O irmão é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção e continuará sendo uma bênção. Meu irmão, minha irmã, não envie apenas seus filhos à escola dominical, mas vá junto com eles, leve os seus filhos para aprenderem a palavra de Deus. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Agora nós vamos orar. Conforme eu falei na mensagem, eu não posso nada, não tenho nada, mas eu sou instrumento nas mãos de Deus. Somos instrumentos na mão do Senhor. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste neste 20 de agosto de 2023, quando levamos, Senhor, ao ar a mensagem que não é nossa, mas é a tua mensagem de libertação, mensagem de salvação, de transformação das vidas.
Agora nós estamos orando no teu nome, Jesus. Nós repreendemos toda e quaisquer enfermidades, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu irmão, minha irmã, você que está aí no leito de enfermidade, em sua casa, em um hospital, receba agora a bênção da libertação, da cura divina. Jesus está te tocando neste momento, te libertando desta enfermidade. Levante desta cama em nome de Jesus. Receba a bênção do céu. Repreendemos esta febre alta, esta infecção. Repreendemos todas e quaisquer enfermidades no nome de Jesus. Declaramos as pessoas curadas, libertadas, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, minha irmã, a tua bênção, a solução dos problemas insolúveis, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado e continuará nos abençoando de uma maneira toda especial. Nós concluímos esta mensagem, a nossa live. Quero agradecer aqui a minha esposa pela sua ajuda, dedicação, que está sempre aqui ao nosso lado, nos dando tudo que é necessário para que nós continuemos a anunciar o Evangelho que liberta e transforma. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, com as bênçãos do Senhor. Que Deus os abençoe de uma maneira toda especial e, permitindo Deus, estaremos de volta aqui com a nossa live dominical Jesus Cristo, a verdade que liberta. Tenham todos um final de domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.